Bom, a IA generativa ganhou cada vez mais espaço dentro do cenário corporativo, né? A ferramenta surgiu, ganhou muito espaço, justamente com a criação, na verdade não com a criação, mas sim com o avanço do chat GPT, né? E com o bom uso da tecnologia, também vem o mau uso dela, né? Eu queria saber de vocês dois, o quão o mau uso dela preocupa vocês? Beleza. Então, o que eu, da minha perspectiva, né, o Bruno, a facilidade de uso de qualquer tecnologia certamente tem um benefício para os usuários, né? Então, eu diria que a emergência dessas plataformas, né, desses, nem digo plataformas, desses frameworks, né, de IA generativa, né, e esses algoritmos de LLM facilitaram muito aqui, né, a adoção da tecnologia, né? Humaniza aqui, né, o conceito de inteligência artificial, né? Então, até então, era bastante etéreo, né, para a população no geral. Puxa, afinal de contas, o que é inteligência artificial? Como que se aplica? Como é que eu enxergo isso, né? Então, até parecia que ele seria um robô, né? Seria alguma coisa de ficção científica. Então, a partir do momento que você tem uma solução, né, como o ChatGPT, que a pessoa olha, vê, né, e ela consegue passar, desenvolver, torna muito mais palpável, né, a tecnologia. Esse é o lado positivo, né? Mas ao mesmo tempo, né, Bruno, a questão que você levantou, né, de como é que isso pode ser utilizado para o mal, né, para a parte negativa. Falando aqui, né, pensando no mercado financeiro, né, certamente eu entendo que isso abre portas, né, para que pessoas que tenham conhecimento de negócio, e o negócio aqui é produzir fraudes, né, utilizar essas tecnologias para replicar o que já é feito no dia a dia em escala menor. Então, o que tem muito comum, né, nas instituições financeiras, estou pensando aqui ataques, né, de indivíduos contra indivíduos, né, replicando aqui, né, o comportamento de um banco, né. É um indivíduo que vai lá, usa grande parte desses golpes que chama de engenharia social, né. Ele fala, ó, aqui é o Itaú, né, o Bruno, eu estou aqui com uma cobrança de R$ 4.000 no seu cartão, né, confirma para mim, né, Bruno. Aí o Bruno, você fala, pô, mas eu não lembro de ter feito uma compra. Não, não, cancela para mim. Ah, então, Bruno, me passa aqui alguns dados da sua conta para poder cancelar a compra no cartão, né? Isso hoje é feito de forma analógica, certo? Então vai lá o indivíduo, né? Manda, liga para você e eventualmente, né? Principalmente o pessoal mais desavisados, né? E comumente os idosos acabam caindo. Mas imagine o seguinte, né? Você usa, é muito fácil, você vai lá, cria uma conta aqui na OpenAI ou enfim no Bard, aqui nas linguagens, né, comuns aí de desenvolvimento de soluções de IA generativa, e você replica aqui, né? Primeiro você cria um script, né? Depois você cria um bot, né, para poder interagir com o usuário, né? Que é exatamente a mesma linguagem do banco, né? E distribui isso aqui em massa, ou seja, ao invés de você fazer uma ligação, você replica e manda para milhões de indivíduos. Então, certamente, né? Então esse tipo de preocupação é legítima, né? E acho que o mercado inteiro está bastante de olho, preocupado em como é que você consegue criar contramedidas, né? Dessa facilidade de tecnologia para justamente replicar o que já acontece de uma forma mais analógica, tá? Então, abrindo aqui a fala do meu lado é isso. Então, uma preocupação do que a tecnologia facilita, né, a gente aplicar o que já é feito de uma forma, de uma estrutura mais convencional. Então, isso a gente pode fazer de uma escala exponencial utilizando essas tecnologias aí, né? Eu concordo 100% com o que o Ohara falou, e eu acho que a gente já até conversou, né, Bruno, sobre isso. Os fraudadores, eles ganham dinheiro em escala, né? Ou seja, indo na linha do que o Ohara acabou de dizer, é muito simples hoje em dia para um fraudador escalar um ataque em massa, ou seja ele de phishing, ou seja de engenharia social, ou qualquer outra coisa, utilizando uma voz que parece realmente de um atendente de algum banco ou de algum outro tipo de empresa, e ele se aproveitar dessa escala para conseguir fazer em pouquíssimo tempo um ataque massivo e levantar muito dinheiro, né? Isso a gente só está falando de áudio ou de texto, né? Quando a gente coloca isso no nível de deepfake, por exemplo,
acaba ficando ainda mais complicado, né? Porque hoje em dia, muitas instituições, né, e aí basicamente quase, né, todas elas ali, principalmente de financeiros, né, do ramo financeiro, eles usam muito validação biométrica, esse tipo de coisa, e o deepfake é um desafio, né? Então, nós aqui da IDO, a gente acabou de tirar uma certificação chamada IBETA. Essa certificação, ela testa os nossos modelos de AI e Machine Learning justamente para que a gente consiga ser eficaz na identificação e no bloqueio de deepfake, máscaras sintéticas e por aí vai. Então, no final do dia, a popularização da tecnologia tem um lado super positivo, que é a evolução da tecnologia em si, né? É um movimento super interessante e é muito legal de se ver o quanto isso é bom para o lado, pensando da experiência do usuário, quando a gente coloca um chatbot ou alguma coisa do tipo que vai acelerar o atendimento entre cliente e empresa, vai dar uma relação muito mais inteligente, né? O que eu pergunto ou o que eu falo para o chatbot, a resposta que vem, ela tem nexo, né? Ela faz todo sentido. Então, olhando uma perspectiva de experiência de usuário, é algo muito interessante que está acontecendo, mas sem dúvida as empresas, bancos, telcos e todas as outras indústrias, elas definitivamente precisam se preparar, porque está, sim, se abrindo quase como uma caixa de Pandora aí, né? De possibilidades de fraudes e, no final do dia, o que acaba acontecendo é que a gente vai ver muito script kid, né? Que são pessoas que nem são necessariamente experts em tecnologia, mas elas estão usando uma tecnologia que é super avançada e que possibilita elas de fazerem coisas incríveis, olhando da perspectiva positiva, mas também habilita coisas extremamente perigosas, né? E aí são os fraudadores atuando para conseguir explorar. Então, assim, as instituições, né, principalmente instituições financeiras, telcos, todas as indústrias, elas precisam de verdade colocar outros mecanismos além dos que elas já possuem, né? Mecanismos justamente para conseguir identificar se é um deepfake, se é uma foto, aliás, uma voz montada, se é um texto gerado via machine learning, enfim. Então, eu acho que agora a gente está entrando em um contexto que é muito mais desafiador do que sempre foi, né? Sempre foi desafiador, mas a gente está entrando num outro nível agora de desafio, onde a gente tem que, bloquear os fraudadores que usam tecnologia de ponta para conseguir quebrar os seus mecanismos de defesa, né? Perfeito, Danilo. 100% de acordo. Desculpa. Pode falar, Rara. Pode falar. Aqui a fala do Danilo, eu concordo 100%, né? Então, ou seja, tem aqui eu levantei a questão, né, de fraudadores utilizando tecnologia para escalar golpes contra indivíduos, né? Mas você colocou esse ponto, né, de também essas mesmas tecnologias, né, atacando as instituições, né? Então, acho que uma questão muito relevante, né? Então, que aí eu confesso que estou um pouco longe dessa agenda, né? Eu já estive mais perto, né? Mas pouco que a regulação está preparada, né? Ou seja, os reguladores estão preparados para essa nova realidade, que é um fato, né? Então, é muito novo, né? Então, ou seja, a explosão aqui da IA generativa ocorreu aqui há 2 anos, né? Assim, de uma forma massiva, né? Então, o conceito de IA é muito antigo, mas a popularização é muito recente. E você sabe qual o tempo de reação da regulação. De um horizonte maior de tempo, mas tem que estar muito ciente. Né? Eu acho que, para mim, uma grande parte que você pode corrigir é mecanismo de salvaguarda sabendo que isso existe. Né? Então, ou seja, poxa, será que faz sentido a gente conceder um limite para o indivíduo de uma forma imediata, vamos dizer, um cliente novo, né, uma instituição? Será que faz sentido a gente liberar um alto limite para esse indivíduo quando ele acabou de abrir a conta? Né? Então, ou seja, você pode até abrir, mas a gente pode criar mecanismo de responsabilização da instituição, sabendo que esse tipo de fraude pode existir. Então, a parte dessa resposta, sim, a tecnologia, sem dúvida, né? Então, empresas como a IDWall e Semantics, né, criando aqui, né, soluções para proteger indivíduos e empresas, mas tem uma resposta que está na regulação, tá? Perfeito. Danilo, você tocou em 3 pontos que eu queria trazer para o nosso debate aqui. E o primeiro deles foi justamente as fraudes por voz, né? Então, não é só uma necessidade de preparação, às vezes, do usuário ou do banco, mas sim também do setor de telco, né? Porque a IA, ela possibilita uma fraude de voz, com imitações de voz, por exemplo, eu quero imitar tal voz de tal pessoa, às vezes do gerente do banco, suponhamos, ou qualquer pessoa ligada ao usuário que atendeu aquela chamada, né?
o como vocês veem de fato a preocupação e de que maneira o setor tanto de telecomunicações quanto o bancário e o usuário devem se proteger com relação a esses. Quiser começar, Ohara? Cortou aqui um pouco, Bruno, né? Então, como é que a gente se protege, né, da questão aqui de comportamentos, né? Usando deepfakes, replicação de voz, né? Entre outros aqui. Então, acho que o primeiro passo, né, pensando em instituições, é reconhecer que isso existe, certo? Então, e o reconhecimento envolve a gente ter times preparados na outra ponta, né, para poder atuar aqui, né? Então, ou seja, ter aqui hoje, antigamente, né, você fala de inteligência artificial, tinha um especialista em inteligência artificial, e hoje a gente tem aqui um cara que consegue criar solução de negócio sem necessariamente ser um expert de tecnologia. Então, vamos lá. Puxa, né? Lógico, a tecnologia avança muito rápido, né? Então, sempre, né, as áreas estão um passo atrás, mas eu diria, pelo menos as instituições por onde eu passei, né, tem grandes times especialistas que conhecem de fato, né, conseguem enxergar esses padrões, né? Aí o Danilo é muito mais especialista do que eu nesse ponto, né, de qual é o negócio dela, né? Mas eu diria que por mais que seja muito próximo da realidade, né, quando você fala a criação de um deepfake, uma imagem, ou replicação de voz, ainda é possível, pelo menos hoje, identificação de alguma anomalia que transparece que aquela foto, aquela imagem, aquela voz não pertence a um humano. Ainda é possível, tá? Então, mas só que para isso, logicamente, você tem que usar tecnologia também. Então, ou seja, existem algoritmos, existem formas de você analisar frames, analisar conjunto de imagens, contexto, etc., para você identificar alguma tipo de anomalia. Alguma coisa está errada naquela imagem. Então, ou seja, não necessariamente falando que uma fraude, ele fala, aquela imagem está estranha, né? Então isso é muito comum, são chamados algoritmos de anomalia, né? Mas aí acho que eu queria transpor para o Danilo, que é o grande especialista aqui, né? Falar, puxa, o que realmente de fato está sendo avançando aqui, né? Porque existem as tecnologias comuns, né? Que vê como o próprio OpenAI, etc., né? Que cria, né? O Midjourney, enfim, entre outros aí que cria, né? Faz essa replicação de imagens e texto e vozes, né? Mas quanto de fato já está muito próximo de uma situação real, né? E quanto que as tecnologias conseguem identificar esses padrões aí não anômalos, né? Como que a gente se prepara aqui, né? A gente entende que o Ohara tem razão. Hoje em dia, tudo que a gente vê tanto de deepfake, mas também de geração dinâmica de imagem via DALL-E ou Midjourney ou qualquer outra IA, eles possuem alguns sinais de que provam para a gente que aquilo foi feito por uma inteligência artificial. Só que a Edgewall precisa pensar à frente, né? A gente sabe que essa tecnologia vai evoluir a ponto de que em algum momento a gente não vai mais conseguir identificar o que é verdadeiro e o que é feito por IA, né? Então, qual que é a estratégia aqui que a gente tem, né? Além de, obviamente, a gente treinar todos os nossos modelos para que eles consigam identificar de forma, na melhor forma possível, né, todas essas anomalias e pegar algum tipo de detalhe, a gente costuma empilhar sinais de que mostram para a gente que aquilo vem de um fraudador, né? O que a gente costuma dizer que tecnologia superficial não resolve o problema, né? Então, não é a tecnologia superficial que vai realmente bloquear o fraudador e quebrar o mecanismo dele de escala. O que a gente acaba fazendo é a gente coloca os nossos modelos, né, a nossa machine learning, nossos modelos de IA para trabalhar e analisar a imagem, a biometria facial, o comportamento do usuário e várias outras variáveis, né? Geolocalização, quem é que está executando uma transação ou um pedido, né, no e-commerce, seja lá o que for, o quando ele está fazendo aquilo. Então, se aquilo sai muito do padrão daquele usuário em específico, quando ele está fazendo aquilo. Então, assim, a gente une todas essas informações e aí, obviamente, a gente tem a IA. E aí é o lado bom da IA, né, da IA generativa, os nossos modelos, eles mastigam, né, entre aspas, toda essa montanha de dados e aí a gente consegue entregar para o nosso cliente se aquilo é provavelmente um fraudador ou não, né, e qual a chance de tudo isso tá certo, né, que aí é o famoso score que a gente costuma dizer. Então, assim,
O Ohara está 100% certo quando ele fala que, né, a gente sempre consegue identificar algum tipo de desvio no que a IA está gerando, tanto em imagem, deepfake, manipulação de voz ou por texto, então a gente sempre tem algum indício, mas como a gente precisa pensar à frente, a gente precisa preparar a nossa tecnologia e a gente trabalha muito nesse empilhamento, vamos dizer assim, né? A gente consegue compreender comportamentos, coisas que vão além do que está sendo validado naquele momento, né? Pode ser só uma biometria, mas a gente está capturando uma série de outras informações, background, a gente captura uma série, né? Informações do dispositivo, localização, a gente compõe tudo isso e consegue chegar em um resultado super assertivo, se é um fraudador ou não, se tem algum tipo de manipulação ou não, esse tipo de coisa, né? No final do dia, o que a gente acaba vendo é que e aí o Ohara não vai me deixar mentir, né? Pega o Midjourney, né? O Midjourney, sei lá, 6 meses atrás você podia fazer uma mão e construir uma montanha, né? E agora você fala para o Midjourney, faça uma mão, ele realmente faz uma mão. Às vezes ele bota um dedo a mais, né? Enfim, porque o algoritmo ainda está, os modelos ainda estão aprendendo, mas a evolução é impressionante, assim, do que era 6 meses atrás e do que é hoje. Então é por isso que a Ideol está preparada para conseguir suprir essa evolução, inclusive das IAs como um todo, dos modelos generativos, para que a gente não permita que os fraudadores utilizem essa tecnologia para conseguir invadir os nossos clientes. No mês passado, um estudo conjunto entre universidades americanas identificou uma falha dentro do ChatGPT, que com um prompt só, então apenas um comando, pedindo a repetição da palavra poema, o ChatGPT entregou dados de um escritório de advocacia norte-americano. Isso, de certo modo, mostra uma pequena vulnerabilidade fácil, né, uma falha no dados de treinamento do ChatGPT. Então, ele é um prompt simples, então algo que não é um grande especialista de tecnologia fazendo algo por trás. O quão a vulnerabilidade da IA generativa, por ainda estar no início, né, em sua fase inicial, preocupa vocês? Vamos lá, Bruno. Acho que uma parte dessa resposta, né, primeiro entender como é que é o mecanismo de construção de qualquer algoritmo, não somente de inteligência artificial, né, e como a gente usa mecanismos tradicionais como segurança da informação para se proteger, né? Então, vamos lá. O que é a grande sacada da IA generativa, né? IA generativa, qualquer algoritmo, tá? Qualquer algoritmo são redes neurais, né, que respondem, né, a um dado estímulo, certo? Então você vai ter um mecanismo de recompensa, certo? Mas qual que é o grande ponto em relação à IA generativa? Por que ela é tão poderosa? Encontrou-se um mecanismo, certo, de você conseguir chamar vetorizar. O que é vetorizar? Criar chunks, ou seja, pegar esses estruturas de palavras e reduzir a dimensionalidade do problema e conseguir achar associação entre palavras e respostas, né? O conjunto de palavras e respostas. Então, sempre vai ter um especialista que conhece esse mecanismo. E, de alguma forma, ele conseguiu acessar o vetor da palavra poema, né? E a repetição do vetor da palavra poema com algum tema específico que está dentro dessa cadeia, né, de conteúdo que foi criado aqui, né? Mas aí, qual que é o ponto aí, Bruno? Porque eu falo que a resposta é mecanismos tradicionais de segurança da informação. Por que diabos esse escritório de advocacia subiu essa informação, esse documento, na rede pública dessa LLM? Por quê? Né? Não deveria. Se é uma informação privada, existem formas de você criar o seu próprio ambiente. Você pode contratar, né, um ambiente aqui, né, exclusivo para você da OpenAI. Você cria uma sessão e nessa sessão o ambiente é teu. Então, ou seja, toda a informação que você sobe lá é particular sua. E toda a rede de contexto que você sobe lá é tua, né? Então, a resposta, Bruno, sim, é possível. Você consegue segmentar essa inteligência. Então, ou seja, tem parte da inteligência que é pública, ou seja, quando você fala de quantidade de parâmetros, tem uma nova versão do GPT, é isso, tá? Você utiliza a internet como tua base de treinamento, né? E você vai subindo parâmetros e você vai sofisticando a rede. E junto com isso, você pode subir novos documentos, você cria novos contextos, né? Então, eu diria que é isso. Então, da mesma forma que a gente tem toda a governança na hora de você subir uma informação numa pasta na rede, você tem que ter a mesma governança na hora de você subir uma informação numa rede, numa LLM.
Pô, 100% com o Ohara. E eu acho que tem eu acho que a explicação para tudo isso é muito de education. Assim, como o negócio é muito novo, eu acho que as pessoas, elas, primeiro, né, tem aquela dificuldade natural de entender como um vetor, um LLM funciona e o que é o prompt, né? Então, as pessoas, no geral, e principalmente pessoas que não têm o conhecimento técnico, elas acabam não compreendendo qual o risco de botar um documento privado dentro de uma AI generativa pública, que foi o caso aí que o O'Hara explicou, né? No final do dia, o que acaba acontecendo é que você está realmente abrindo seus dados para que o modelo seja treinado, né? E é por isso que os grandes providers de soluções de IA, eles estão caminhando para uma linha de te entregar o LLM privado, né? Ou seja, você tem a sua solução de IA, onde você pode treinar o seu modelo com os seus dados e aquilo vai ficar rodando somente na sua tenancy, né? Na sua instância. E aí é privado, não corre risco de vazamento, é bem diferente do cenário de quando você entra ali no chat GPT público aberto e coloca suas informações ali. Aquelas informações que você está colocando, elas podem sim aparecer num outro prompt de alguém que conseguiu compreender exatamente isso que o O'Hara acabou de falar. A palavra poema repetida inúmeras vezes, a IA, né, o algoritmo generativo, ele conseguiu fazer um link e abriu informações que eram privativas desse escritório, né? Esse escritório é só um, tá, dos casos. Tem vários, tem indústria gigante que teve vazamento de informações de patentes que estavam ainda para sair, enfim. Então, é realmente uma preocupação. Eu acho que isso se resolve não, né? Mas mitiga bastante com education, ou seja, a gente começar a educar os funcionários, né, a empresa como um todo, de quais são os riscos de conversar com uma IA pública, né, e compartilhar informações confidenciais, colocar uma política de segurança bem forte em cima de o que pode ser compartilhado, em qual IA pode ser compartilhado, ou seja, a gente deveria, né, as empresas deveriam contratar modelos e IAs privativas. Então, eu acho que tem todo um trabalho que precisa ser feito. As empresas, né, as empresas que não estão nesse meio, elas estão correndo atrás de encontrar uma solução e mitigar esse risco, mas, assim, empresas que são desse mercado, o O'Hara, né, aqui na Ideal, a gente já está preparado para isso. Então, aqui na Ideal, eu tenho política, eu tenho uma IA privativa, onde a gente usa para colocar os nossos documentos e tirar insights, enfim. Então, eu acho que é uma questão de tempo, mas, na minha opinião, o que explica muito esses vazamentos que a gente tem hoje em dia é education, né? As pessoas, a tecnologia avançou muito rápido, as pessoas que não são da área não conseguem compreender o que é um prompt, como que funciona uma IA generativa, vetor, LLM, por aí vai. Então, eu acho que é um desafio, e não só para as empresas, tá? Eu acho que isso é um desafio até para a pessoa física, sabe? Se você entra lá no chat GPT e começa a falar de você, por exemplo, isso pode, de alguma forma, né, vazar. Obviamente é difícil, porque o volume é baixo, enfim, tem uma série de outras coisas que acabam te protegendo, mas isso tem, sim, potencial de vazar. E são as informações que você está realmente conversando ali no momento de desabafo com a sua IA, que você acha que é uma conversa confidencial e privativa, e na real não é, né? Você está, no final do dia, treinando um modelo de IA generativo que vai usar aquela informação para fazer qualquer outra coisa. Perfeito. Vocês tocaram no ponto da acessibilidade do chat GPT, né? Claro, como exemplo, mas todas as IAs generativas são, de fato, facilmente acessíveis. Alguém com um simples computador já tem acesso a toda essa tecnologia, não precisa ser um grande especialista em programação e ter um grande entendimento de nenhuma tecnologia para usar essas ferramentas, né? E com essa abrangência vem indivíduos com a ideia de mau uso. O quão essa acessibilidade à tecnologia preocupa? Não, totalmente, viu, Bruno? Acho que é grande parte do tema que a gente vem conversando, né? Então, eu diria que sim, é super acessível, mas já existe uma abstração em cima da simplificação. Então, cada vez mais tem um ecossistema de soluções que estão surgindo que simplesmente você fala qual que é a tua intenção, né? E ele cria todo ele pode criar uma aplicação para você, né? Então, já existem soluções que você fala o que você precisa, ele cria um código, né? Ele pode criar um código que esse código vira uma aplicação. Imagina você fazer isso em massa, né? Então, ou seja, o cara não é nem um especialista em tecnologia, mas consegue montar
uma estrutura, né, tecnológica extremamente avançada a partir das tecnologias que existem hoje. Então, acho que a minha preocupação é essa, e minha preocupação principalmente é indivíduos, né, porque você vai conseguir permitir, né, que indivíduos que não são especialistas em tecnologia, né, não tem. Porque quando você fala, né, desenvolvimento de uma IA generativa, né, desenvolvimento dessas redes neurais, então tem matemáticos, estatísticos, cientistas da computação com PhD nas melhores universidades desenvolvendo, né? E você consegue entregar para um indivíduo mal intencionado que tem zero conhecimento de matemática, mas sim tem a mente focada, né, em criar alguma coisa contra as pessoas, né? E você vai permitir que que esses indivíduos, combinados com outras tecnologias que a gente tem hoje, como computação em nuvens, né, fazem aplicação de uma solução em grandíssima massa. Não estou falando milhares, centenas, mas estou falando de milhões, né? Milhões de robôs interagindo com indivíduos, né, e com empresas para encontrar brechas para você fraudar sistemas aí, né? E assim, é tão doido parar para pensar como essa tecnologia ela tá acessível. Entre 2022 e 2023, o uso de deepfake aumentou 10 vezes no mundo, né? No Brasil, o Brasil representa mais da metade do uso de deepfake da América Latina, dá mais ou menos 828%. Mais ou menos não, tá? É um aumento de 828%, exato. Então, assim, olha o tanto de gente que está usando a tecnologia para fazer coisas ruins, né? Para usar para o mal, né? Para explorar a empresa, para executar uma fraude, enfim. Isso, acho que a humanidade nunca passou por isso, né? Porque é uma tecnologia, como o Hara falou, assim, as pessoas que constroem IA generativa são estatísticos, são cientistas de dados, são pessoas que dedicam a vida para conseguir chegar nisso, né? Só que aí existe uma abstração tão grande no que, né, da complexidade que esse pessoal entende. Eles conseguiram abstrair tanto para o uso, habilitou tanto, facilitou tanto o uso, que agora a humanidade está passando por um negócio que a gente nunca passou antes, né? Então, aumento de 10 vezes o uso de deepfake. Eu estou falando de 2022 para 2023, ou seja, deepfake começou realmente a ficar popular foi no final de 22, né? E esse negócio já aumentou 10 vezes. Brasil já representa metade na América Latina do uso. Então, assim, entregar uma tecnologia dessa, com tanto de gente mal intencionada que existe, infelizmente, no mundo, sem dúvida nenhuma, é um desafio, né? Se a gente pega qualquer relatório, tipo BlackRock, né, que acabaram de soltar o relatório deles, o que eles falam é o maior desafio dos próximos anos é como a gente vai combater fraude, trabalhar com IA generativa e como o regulador vai se comportar com isso, que vai muito na linha do que o O'Hara falou ali no início, né? É uma tecnologia tão nova que nem regulação existe, né? É um negócio muito novo, então existe todo um vácuo aí que as empresas vão precisar evoluir, vão precisar muito rápido compreender e criar os mecanismos de defesa, de bloqueio, e a população no geral, o education da população. Eu imagino, e aí eu estou devaneio aqui, tá? Eu não sei, pelo menos daqui 5 anos, 5 ou 10 anos, a gente deve ter matérias em escola de como que trabalha com IA, como que a humanidade vai viver com isso, né? Porque isso vai mudar o rumo da humanidade, né? É um pouco de devaneio, mas tem muita lógica por trás. Então, é isso, assim, a gente está imerso numa evolução extremamente rápida, foi exponencial está sendo, né? Exponencial a evolução dos algoritmos, exponencial o uso de AI generativa. O mundo está descobrindo onde pode se usar ela, só que os fraudadores, né, as pessoas mal intencionadas já sabem onde vão utilizar e estão utilizando, né? E é por isso que a gente vê todos esses números. Falamos do mau uso da tecnologia. Agora, eu quero saber de vocês qual a preocupação com relação a essa ferramenta e em grandes especialistas fraudadores, né? Porque, evidentemente, que é analisável que muitos fraudadores têm essa profissão para si, né? Então, especialistas com ransomware, enfim. Essa tecnologia na mão dessas pessoas, qual é a preocupação disso? Bom, acho que bastante tá em linha do que tudo já foi falado, então acho que
qual que é a questão, né, dessa abstração das tecnologias que surgem, né? Então, e aplicações em cima dessas tecnologias. Que, agora, pensando para o bom e agora vamos fazer o espelho para a parte ruim, né, a parte má, né? Parte boa. Vai permitir, hoje, não tenha dúvidas, né, que especialistas de negócio vão ter grande valor. Ou seja, pessoas que entendem como é que a tecnologia deve ser aplicada para você criar uma solução. Perfeito? Então, ou seja, um cara que conhece muito bem finanças, uma pessoa que, um médico para criar uma solução de para fazer, por exemplo, telemedicina, entre outros. Então, ou seja, o cara não conhece tecnologia, mas conhece a aplicação e como deveria ser funcionar do ponto de vista de jornada, né, de ponto de experiência do usuário, a aplicação, e essa pessoa vai ter muito valor e vai ser muito fácil de criar a solução. Na mesma medida, na outra ponta, né? Então, as tecnologias permitem que esses especialistas, né, em fraude, que conhecem muito bem a jornada da construção de uma fraude, construam aplicações. Tá? Então, eu vejo como mal isso. A facilidade da tecnologia vai permitir, né, que a gente crie soluções praticamente quase perfeitas, né, ou seja, com um grande grau de assertividade de uma maneira muito fácil. Eu acho que, assim, eu gosto muito de estudar a história do Stuxnet, né, que foi aquele worm que demorou 5 ou 10 anos, não lembro, para ser desenvolvido, e ele foi usado para atacar a rede nuclear, né? E foi um ataque super direcionado, e se você olha aquele código, as pessoas que construíram aquilo, além de serem especialistas, elas foram geniais, porque o código é genial, assim, é impressionante. E eu li um estudo recentemente que aplicaram a IA generativa em cima daquele código, e o pedido do especialista de IA que estava fazendo a análise daquele código foi assim, melhore esse código. E, impressionantemente, a IA conseguiu melhorar. Ou seja, indo na linha aí do que o Ohara falou, a gente tem os dois lados, né? Assim, a gente tem o especialista que quebra o fraudador, que entende quais são os mecanismos que o fraudador ele utiliza, e esse especialista pode usar a IA para melhorar modelos, construir códigos, ajudá-lo a pensar em estratégias novas para que ele consiga quebrar o mecanismo do fraudador. E, de um outro lado, o fraudador, ele também consegue usar quase que a mesma IA, né, o mesmo modelo, para fazer o contraponto e conseguir quebrar o que aquele especialista antifraude está tentando fazer. Então, assim, eu acho que vai ser uma corrida de gato e rato, sabe? No final do dia, eu acho que vai ser isso, porque... E quem vai sair vitorioso nisso é, de verdade, quem está investindo em capacidade humana, conhecimento humano, acho que esse é o primeiro ponto. A IA, ela é muito impressionante, a IA generativa. Eu não consigo falar para você onde isso vai acabar, mas o que os estudos, pelo menos até agora, provam que ela não vai conseguir substituir o ser humano em alguns pontos, né? Então, eu acho que continuar investindo em capacity humano, né, do lado das empresas contra os fraudadores, eu acho que isso vai ser crucial para que as empresas continuem se protegendo. Eu acho que vai acontecer um investimento massivo do lado das empresas de processamento de dados, tá, de dados e de execução de algoritmo, né? Porque existe também toda uma série de estudos que está acontecendo, principalmente com a computação quântica, mas ainda é uma realidade muito distante. Então, a gente ainda depende de GPU para processar essas informações. Isso custa dinheiro e, no geral, o fraudador, a não ser que ele invada um farm de computadores, ele não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Ou seja, as empresas ainda têm uma vantagem competitiva que tem um poder de processamento ainda muito grande, que vai conseguir treinar os seus modelos, conseguir identificar o comportamento fraudulento e etc. Então, acho que vai acabar acontecendo isso, tá? Aqui, né, de novo, como a gente está do lado da empresa, né, que tem os recursos para contratar poderio computacional, para treinar modelo, a gente entende que a gente ainda está conseguindo ali identificar, obviamente, empilhando todas as variáveis ali, as análises, a gente consegue identificar, e eu acho que isso vai ser o que a gente vai começar a ver assim, ao longo dos próximos anos, né? Um combate de empresas que têm uma capacidade de investimento maior do que os fraudadores,
essas empresas vão investir muito em capacidade humana e tecnologia, enquanto os fraudadores vão estar utilizando de artimanhas que são relativamente mais baratas, por exemplo, usar IA para aplicar engenharia social ou alguma coisa assim, e aí eles vão, né, tentar obter êxito ali executando desse modo. De novo, para mim vai ser uma corrida entre gato e rato ali, e eu acho que o caminho de verdade vai ser esse, assim, de um lado, empresas investindo massivamente em tecnologia, capacity humana, e de outro lado, os fraudadores tentando usar recursos escassos, porém de forma inteligente para o mal, para conseguir angariar algum tipo de vantagem ali em cima das empresas. Danilo, você falou dessa corrida de gato e rato, né? Se um lado vai utilizar a IA generativa de uma maneira maléfica, a gente também pode usar de uma maneira benéfica a IA generativa como ferramenta de reconhecimento de fraude e afins. Quais são as aplicações que vocês enxergam serem benéficas para a cibersegurança? Bom, vai lá, O'Hara, vai lá. Não, ia passar para você, justamente, acho que o Danilo pode, como especialista aqui, né, tomar a frente. Boa, valeu. Bruno, assim, o que a gente já está fazendo aqui, né? A gente usa AI generativa para compreender o que está acontecendo da forma mais rápida possível, né? Para conseguir identificar traços de comportamentos fraudulentos e aí tomar uma ação. E essa ação é avisar o nosso cliente, executar algum tipo de comunicação automatizada via API ou alguma coisa assim. Então, a gente usa muito toda essa parte, esse poderio de modelos que processam vetores, que são basicamente dados que possuem ali uma estrutura lógica. A gente usa esses modelos em cima dos nossos vetores e a gente usa um poderio computacional gigante que a gente tem aqui para conseguir quase que em tempo real analisar as transações que estão sendo executadas, e a gente recebe milhões de transações por segundo, e começar a dividir, né? Isso parece fraude, isso não, isso é fraude, isso não, isso é fraude, isso não. Cada vez mais rápido, né? Então a IA generativa ajuda muito isso. Pensando porta para fora, né? O que a gente entrega como produto para os nossos clientes. Pensando da porta para dentro, decisão estratégica da empresa como um todo, né? Então, nós também utilizamos a IA generativa para tomada de decisão, né? Para tirar insights sobre os nossos dados, tirar insights sobre uma série de coisas aqui operacionais que a IA acaba nos ajudando a identificar algum tipo de comportamento, alguma coisa onde pode ser eventualmente uma geração de saving, ou então uma oportunidade de melhoria, enfim, né, uma análise de mercado, onde é um mercado novo onde a gente pode explorar. Então, esse eu acho que é o lado legal, assim, o lado que é realmente transformador, né, da AI generativa. De um lado, a gente consegue entregar um serviço incrível, diminuindo fricção, né, para os nossos clientes, e os nossos clientes conseguem entregar uma experiência incrível para os clientes deles usando as tecnologias da Edgewall, e eles se sentem seguros por causa disso. Então, a validação biométrica pega uma série de outras variáveis, né, pega inúmeras variáveis, geolocalização, enfim, a gente pode consultar mais de 300 fontes ali durante uma transação. E do lado interno, né, a gente conseguir também tirar proveito da AI generativa para nos apoiar em tomada de decisão. Perfeito. O'Hara, e a IA generativa para vocês aí na Semantics, de que maneira vocês têm aplicado ela também? Claro, legal. A gente, como empresa de solução tecnológica, né, então a gente não desenvolve a solução fim, né? Então, desde a Edgewall, que tem uma solução específica para o mercado, a gente é um habilitador, né? A gente habilita as empresas para criar suas próprias soluções. Então, nesse sentido aqui, a gente tem duas ofertas. Então, a gente tem uma plataforma que facilita o desenvolvimento, né, de soluções de IA generativa para empresas, né? Então a gente acelera, né, tanto você se acoplar nas tecnologias vigentes e também, né, você pode eventualmente criar sua própria LLM a partir de um projeto público, né? Então a gente facilita você fazer esse trânsito, né, de conectividade e escolha entre diferentes, né, abordar frameworks, mas também toda a jornada de desenvolvimento dos prompts, né, e também criação de agentes, né? E não somente isso, em cima disso, como é que você encapsula e você
sobe para dentro de uma aplicação. Então, ou seja, a gente tem uma plataforma que ajuda as empresas a desenvolver o seu próprio LLM, né? Então, nós como companhia. Fora isso, claro, o Semantics aqui é uma empresa que, né, é bastante reconhecida. A gente tem times, né, que ajudam você a desenvolver sua própria solução na eventualidade que você não tenha um time especialista que consiga desenvolver seus prompts e desenvolver seus agentes aqui também. Tá? Perfeito, pessoal. Para encerrar nosso bate-papo, eu queria saber de vocês o que vocês veem para o futuro da IA generativa, qual a tendência, seja para o ano que vem, para 2024, ou seja para mais além. De que maneiras, que aplicações e qual o futuro da IA generativa para vocês? Quiser começar, Ohara? Legal. Bom, acho que certamente a gente ainda está, como aplicação já entendemos, como tecnologia, então acho que, pelo menos do nosso lado, a gente entende que desenvolvimento de redes, né, é um mercado que muito complexo da gente querer entrar e competir com essas grandes nuvens, né? Então, temos altos investimentos e o que já foi realizado e vão continuar desenvolvendo, novas versões vão surgir. Então, ou seja, essa velocidade vai ser cada vez mais rápida. Acho que a questão principal da evolução vai ser justamente como você vai, a partir da tecnologia vigente, criar as aplicações, né? Ou seja, casos de uso, certamente, ou seja, como é que você traz o conhecimento especialista para dentro, né, do que existe em tecnologia. Semelhante ao que aconteceu com a computação em nuvem, semelhante ao que aconteceu mais um pouquinho atrás com a internet, né? Então, ou seja, existe um conceito fantástico, né? Mas aí com o tempo foi criando a forma de você monetizar. Para mim não está muito claro como você monetiza ainda. As empresas não encontraram um caminho ainda, tá? Sim, sem dúvidas, todos sabem que vão ter que ter times especialistas, todo mundo sabe como é que vai ser a aplicação, mas ainda está na dúvida de como é que você monetiza. Então, acho que esse é o salto que vai acontecer nos próximos anos, né? Então, ou seja, crescimento cada vez massivo, né, da tecnologia em si, né? Especialização cada vez mais, né? Ou seja, em casos de uso específicos, já vai ter especialistas, curadores, né, de criação de soluções para áreas de negócio e o desafio de como é que você vai monetizar isso. Eu concordo 100% aí com o Ohara. Eu acho que vai ter uma diminuição de uso de GPU, né, para processamento. Então, quanto mais os modelos, os algoritmos se tornam mais performance, né, melhor, eles são mais otimizados, menos poderio computacional é necessário, e aí, enfim, eu acho que vai acabar tendo um balanço aí entre execução versus consumo de GPU, né, de placa de vídeo. Só que eu vou só para complementar, né, o Ohara, eu vou sair um pouco da tecnologia e eu acho que vou falar um pouco. Eu gosto muito assim de pensar de quais são os impactos que pode causar para a próxima geração, né? Para essa geração, obviamente, mas para as próximas gerações aí que estão por vir, né? Então acho que a gente vai passar por uma adoção em massa e a IA vai acabar se tornando um negócio que é quase como que o celular foi quando, né, o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone ali. Hoje em dia ninguém se vê sem um celular na mão, né? Ninguém não, né? Mas boa parte da população não se vê sem um celular na mão. Hoje em dia é algo natural, né? A gente é quase que um ciborgue, porque o celular ele é um complemento do nosso braço, da nossa vida, né? Então, acho que a IA ela vai ter uma adoção em massa nesse sentido. A gente vai começar a usar a IA sem entender ou sem lembrar que aquilo é uma IA. O que a gente já está vendo em algumas indústrias, né, acontecendo. Então, você pega a Tesla, né, com os carros autônomos, né, SpaceX com os foguetes, enfim, tem uma série de indústrias que já estão conseguindo fazer isso. Eu acho que isso vai acabar entrando no nosso dia a dia. Eu acho que uma outra coisa também que vai acontecer é o que eu falei uns minutos atrás, que eu acho que a educação no mundo vai mudar, porque vão precisar incluir essa parte educacional de o que é IA e como se usa a IA e quais são os impactos da IA, porque o ser humano vai ter que aprender a conviver com isso. É quase que um amigo novo, extraterrestre ou alienígena ali, que você vai ter que conviver. Então, acho que esse também é um movimento que vai acontecer. Eu vejo que tarefas repetitivas, a tendência é que elas vão reduzir muito. Então, tarefas repetitivas que hoje em dia dependem basicamente de humanos, eu entendo que a IA vai acabar, de alguma forma, ou acelerando, ajudando o humano, ou substituindo definitivamente, né? Então, eu acho que isso também vai acontecer.
E eu acho que a gente vai ganhar produtividade muito por conta dos agents, né, que o Ohara acabou de falar e de mencionar que eles constroem, né? Eu acho que a gente vai ter um ganho de produtividade que o agente, ele possibilita multiplicar os períodos, né, multiplicar o Khan, multiplicar o Bruno, multiplicar o Ohara, isso são os agentes, então acho que a gente vai ver um aumento de produtividade distribuído entre as empresas, justamente porque esses agentes são quase que cópias de você para executar tarefas que você faria manualmente, eles podem fazer de forma automatizada, do jeito que você instruiu via prompt para que eles executem, né? Então, olhando uma perspectiva um pouco mais abrangente, né, um pouco mais, talvez até um devaneio aqui, mas eu acho que a humanidade, aí saindo um pouco da linha de tecnologia, indo mais para uma humanidade, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Perfeito, pessoal. Queria agradecer a disposição de vocês de estar aqui com a gente hoje, agradecer o conteúdo que compartilharam com a gente e espero encontrar vocês em eventos, artigos e matérias da T Inside. Muito obrigado.